Bom dia, queridos irmãos da classe da EBD do Novo Testamento. Nós somos aqui da Primeira Igreja Batista em Nilópolis. Se você está aqui nos assistindo, não faz parte da nossa classe, seja muito bem-vindo. Se você é aluno da nossa classe, seja muito bem-vindo também. Espero que Deus possa ter falado ao seu coração durante essa semana, durante as leituras que estivemos fazendo, e que o Espírito Santo possa estar iluminando o entendimento dos irmãos. A nossa oração é para que nessa aula, no dia de hoje, o Espírito Santo possa estar nos ensinando. Eu sou só um instrumento e que Deus mesmo possa estar falando aos nossos corações. Então vamos começar. Meu nome é Esther Brandão, para quem não me conhece, sou professora dessa turma junto com o professor Márcio Leite, e nós estamos dando início ao ano letivo de 2021 na nossa classe. Isso significa dizer que nós retornamos ao início do Novo Testamento. A classe de Escola Bíblica Discipuladora do Novo Testamento é uma classe que estuda os livros do Novo Testamento, que foram compilados na segunda metade da Bíblia cristã. Então, vamos dar início à nossa aula. Os irmãos que são alunos dessa classe já sabem que durante essa semana nós fizemos algumas leituras, entre segunda-feira e hoje, que é domingo, hoje é dia 18 de abril de 2021, nós fizemos algumas leituras, e foram estas aqui que os irmãos podem estar vendo na tela. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6, 7, 9, 11 e 13, e no Evangelho de Lucas, 6, 7, 11 e 8. Pode parecer não fazer sentido, mas hoje os irmãos que fizeram as leituras já devem ter compreendido por que esses textos estão assim juntinhos, por que não foi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nós pulamos alguns, porque nós estamos fazendo a leitura cronológica, ou seja, a leitura em que os fatos realmente aconteceram. Nós já sabemos que a Bíblia não foi compilada cronologicamente, a escolha dos livros da Bíblia estarem um do lado do outro, Mateus, depois Marcos, Lucas e João, não é cronológico. Não aconteceu primeiro o que Mateus narrou e depois o que Marcos narrou e assim por diante, alguns fatos aconteceram ao mesmo tempo, alguns fatos aconteceram antes, outros depois. Então nós, para que possamos ter um entendimento melhor, nós optamos por fazer esse ano a leitura cronológica, a leitura em que os fatos realmente aconteceram. Então, vamos ao início da nossa aula. Eu gostaria de lembrar aos irmãos para manter perto de vocês uma Bíblia. A versão da Bíblia em que eu tenho usado para o meu estudo, para a preparação das aulas, é uma versão chamada NAA. N de navio, A e A. É assim que se escreve. NAA. É a Nova Almeida Atualizada. Essa é a versão da Bíblia que eu tenho usado. Essa é uma versão muito boa, que eu tenho optado muito por usar. Quando eu não uso essa, eu uso a NVI, que é a nova versão internacional. Então, eu peço para que os irmãos mantenham a Bíblia pertinho de vocês. Peço também para que vocês mantenham lápis e caneta bem pertinho para anotar as dúvidas ou até mesmo os apontamentos que vocês possam estar querendo fazer. Eu gostaria mais uma vez de pedir aqui a participação dos irmãos, porque eu monto as aulas, e como nós estamos falando de uma semana de leituras e uma aula que dura entre 40 minutos, meia hora, no máximo 50 minutos, nós não temos tempo de tratar sobre todas as leituras. Ainda mais falando desses textos dos evangelhos, que são textos assim muito repetidos, A gente vê o que a gente vê no capítulo ali de Marcos, a gente vê de novo no capítulo de Lucas. Então, vocês vão reparar que eu nem sempre vou falar de tudo, porque não há tempo para isso. Então, eu selecionei os textos em que eu considero mais importantes, em que eu estive orando durante a semana, preparando a aula, e eu considerei esses textos que eu selecionei os mais importantes. Mas eu gostaria de abordar os temas que os irmãos tiverem, porventura, alguma dúvida, ou gostariam de fazer algum apontamento até mesmo. Por favor, mandem para mim lá no privado do WhatsApp, ou até mesmo falem comigo aqui pelo YouTube, pelos comentários, que eu vou tentar preparar as aulas trazendo as dúvidas dos irmãos, ok? Então, vamos lá. Nós começamos a leitura da semana com Mateus capítulo 5, lembrando que Mateus era um judeu, Mateus era um cobrador de impostos. Isso significa dizer que ele era inimigo de seu próprio povo, ele trabalhava para o governo,
oprimindo o seu povo, né? Ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Mas Mateus, nós vimos na nossa primeira aula aí, que Mateus selecionou falar e narrar os fatos sobre Jesus de uma ótica bastante judaica. E por que ele fez isso? Porque o seu texto foi induzido, ele foi um texto escrito para os judeus convertidos ao cristianismo, ou ele queria escrever essa carta, ou ele escreveu essa carta para os judeus que ele queria que se convertessem ao cristianismo. Então, o que ele fez? Ele optou por falar muito sobre as práticas judaicas no comportamento de Jesus, sobre as profecias que foram cumpridas no comportamento de Jesus. E Lucas, né, o médico Lucas, nós vimos que ele não foi um dos 12, né? Ele acompanhava lá Paulo, acompanhou lá o início da igreja cristã, ele acompanhou Jesus em sua caminhada, em seu ministério, né? Esse é um dos relatos que a gente tem, mas ele não foi um dos 12. Não se sabe ao certo se ele esteve lá com Jesus participando de tudo, mas muito provavelmente, assim como a gente conhece a igreja, a história da igreja, nem todos eles são relatados ali nos evangelhos. Então, Lucas, ele não é um dos 12, mas ele é um gentio. O que é um gentio? É alguém que não é judeu. Ele é um gentio convertido ao cristianismo. Então, a ótica dele, a escrita do Evangelho de Lucas, ao contrário do Evangelho de Mateus, não é uma escrita adereçada aos judeus, é uma escrita adereçada aos gentios, ou seja, tem bem menos nuances judaicas na sua fala. Mas hoje, meus irmãos, eu gostaria muito de falar, a gente vai falar muito sobre o judaísmo. Eu gostaria também de pontuar aqui que eu não sou especialista nisso, não é o meu campo de estudo, né? Não é o que eu faço de melhor, mas nós precisamos compreender bastante sobre isso, porque foi esse povo que o nosso Senhor, Yahvé, Jeová, escolheu para trazer Jesus Cristo. Então, havia um cuidado especial ali com aquele povo. Então, vamos lá. Não é nosso papel a gente ser especialista no judaísmo ou na lei. Mas Deus escolheu esse povo e a sua história para se revelar ao mundo. Então, nós devemos observar as suas leis com cuidado. E atenção, pois não é só o código moral de um povo, né? Não é uma constituição. Né? No Brasil, nós somos regidos por uma constituição. Então, a lei, a que Jesus fala aqui no livro de Mateus 5, 6, até mesmo 7, de vez em quando nós vamos ver no Novo Testamento que até mesmo Paulo fala sobre a lei e os profetas. Que lei é essa? A lei é a Torá. E o que é a Torá? É o Pentateuco. Penta, né? Lembra lá de quantas vezes o Brasil já ganhou a Copa. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. São estes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá bom? Eu vou escrever aqui para os irmãos. De vez em quando eu vou abrir um quadrinho branco aqui para fazer as anotações que eu considero importantes para a nossa aula. Então, por lei, nós compreendemos esses 5 primeiros capítulos da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso é a Torá. Isso é lei. Isso é o que, quando nós vemos na Bíblia alguém falando sobre lei, lei mesmo judaica, é o que está escrito nesses 5 primeiros livros, ok? Muito bem. Então, dentro desses 5 livros, nós encontramos o início, a história do início da humanidade, tem lá Adão e Eva, a criação, etc. e tal. E também o início do povo judeu, né? Começou com Abraão e assim por diante. E assim até eles chegarem na Terra Prometida ou Canaã. Esses 5 livros, eles contam essa história, desde a criação do mundo até que esse povo chegasse lá na Terra Prometida deles, que nós conhecemos hoje como Israel, o território de Israel. Então, pensem comigo, eles eram um povo nômade, né? Entre a criação do mundo em Adão e Eva, até eles pisarem na Terra Prometida, foi um gap, né? Um espaço de tempo muito grande, onde eles passaram por diversas culturas, passaram por diversas nações, eles não tiveram uma liderança fixa, então eles precisavam mesmo, e era necessário, que Deus se revelasse a eles com uma lei muito específica. Nós temos no Brasil legisladores, pessoas que pensam leis, que escrevem, né? Nós temos pessoas que executam a lei, como, por exemplo, os policiais, os diretores de escola. Nós temos pessoas que são agentes da lei na sociedade. Pensem aqui há, sei lá, 3.000 anos atrás, né? Quando a sociedade não estava totalmente formada como hoje. Então, Deus realmente interveio nesse povo, porque ele prometeu que a partir desse povo viria a salvação. Então, Deus precisou cuidar desse povo, nutrir com muito cuidado. E se você deixar uma criança crescer sozinha no meio de uma selva, sem nenhuma intervenção, certamente ele não vai ser socializado ou como nós somos hoje.
né? Então é a mesma coisa com esse povo. Se Deus deixasse, criasse somente eles lá em Adão e Eva e os soltasse, pela soberania de Deus, obviamente que Jesus viria e tudo mais, mas esse não era o plano de Deus. Havia um plano específico para trazer nesse povo a mensagem de Deus, para refletir nesse povo o amor de Deus pela humanidade. Então, verdadeiramente, Deus deu uma lei, e essa lei veio através de Moisés. Uma das mais conhecidas que a gente tem são os 10 mandamentos, né? Mas se você pegar lá a Torá, desde o início, Gênesis, mais Êxodo, Levítico e Números ali, Deuteronômio também, Deus se revela a Moisés, e Moisés, Deus dá mesmo uma visão a Moisés, ele anota o que Deus diz para ele, e essa lei vira realmente a carta magna desse povo, eles se utilizam dela para sua organização política, para como eles comem, para vocês terem uma noção, tem leis ali dentro dessa Torá de como eles deveriam montar o templo, a cor das cortinas, o material com qual a cortina deveria ser feito, que tipo de madeira usar, e tem coisas básicas do cotidiano de uma sociedade, como Deus falando para as pessoas não construírem uma casa com mais de um andar sem colocar uma sacada naquele terraço, né? Se vocês procurarem, tem textos que falam sobre isso. Né? Porque lembre-se que era um povo que era nômade, era um povo que passou por diversas culturas e caminhou por muitos anos no deserto, 4 décadas no deserto. Então era um povo que realmente precisava de orientação, como uma criança, que precisa que alguém diga para ela, olha, é assim que se pega no lápis, não pode jogar lixo no chão. Então, Deus ensinou desde coisas básicas, como descartar o lixo, por exemplo, ou como manusear os alimentos, até coisas bem mais complexas sobre a vida espiritual deles, sobre como oferecer os sacrifícios, ou como adorar a Deus, etc. e tal. Mas pensem que nós estamos falando de seres humanos caídos, né? A Bíblia nos diz que nós somos pecadores e que o nosso coração é mau. Então, os homens, os seres humanos, compreenderam essa lei de maneira muito distorcida. É muito fácil para um filho obedecer ao pai por medo, né? Meus pais são pessoas muito maravilhosas, mas quando eu cresci, quando eu era pequena, eu não tinha dimensão da sabedoria deles, eu não tinha dimensão de quem eles eram, ou de que eles estavam fazendo aquilo para o meu bem. Então, por muitas vezes, eu obedecia ao que os meus pais disseram por medo. Ou talvez mesmo por mérito próprio. Quantas vezes você vê uma criança se gabando para um adulto dizendo, eu sou muito obediente, né? E aí ela ganha um tapinha nas costas e um aplauso de alguma forma, porque nós somos seres humanos e a nossa natureza é caída. Indubitavelmente, nós vamos querer fazer as coisas de maneira a receber adoração, porque o nosso coração é um coração que foi feito, a Bíblia diz lá em Provérbios, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, nós não podemos nos enganar. Nós sempre estaremos adorando alguém ou a algo. Então, é melhor que nós estejamos adorando ao Deus verdadeiro. Então, por que eu disse essas coisas? Porque Deus deu todo esse conjunto de leis àqueles homens lá da nação de Israel. E esse povo corrompeu o sentido dessas leis. Como assim? Eles começaram a cumprir essas leis não por amor a Deus, ou por entender que Deus era um Deus sábio, ou por entender que Deus estava mandando eles colocarem uma sacada no terraço para que alguém não caísse dali. Eles começaram a cumprir essas leis, talvez por duas coisas, ou por medo da punição, porque quem não cumpria tinha cláusulas na lei de punição para quem não cumprisse, ou porque eles estavam querendo ser autossuficientes, do tipo, olha como eu sou bom, olha como eu sou santo, eu cumpro a lei e os profetas. Então, a Bíblia não é só um conjunto de leis a serem obedecidas, né? A gente precisa entender o que esse povo não entendeu, e o que nós ainda temos dificuldade de entender ainda hoje é que nós somos transgressores e maus. Por isso que a gente precisa de uma lei, se chama lei, porque nós somos maus, né? Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Mas não é só para obedecê-la sem entender. Porque, diferente da lei dos homens, a lei de Deus há de ser obedecida por fé e por amor a Ele. Assim como um filho que confia no que o pai diz, pois sabe que os seus mandamentos são feitos em amor. Então, se nós pudermos resumir a lei de Deus, vamos usar as palavras de Jesus ali no Evangelho de Mateus. E aí eu vou compartilhar com os irmãos aqui. Ficou pequenininho, né? Mas eu acho que já dá para ler.
perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aí Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que nós estamos falando tanto de lei? Porque nós vamos ver o Sermão do Monte. Nós vamos ver as bem-aventuranças a partir de agora. E nós vamos observar que nesse texto Jesus optou por falar sobre a lei, especialmente Mateus. Mateus, ele capta que Jesus falou: na lei está escrito isso, mas o que vocês devem fazer? 2 pontos. Então nós vemos aqui que Jesus está retomando a lei e ele está esmiuçando essa lei. Então, em Mateus 5, depois de Jesus falar sobre as bem-aventuranças, ele diz aqui no versículo 17, vamos ler juntos? Mateus 5, 17 e 18. Deixa eu só botar para cá para a gente poder acompanhar junto a leitura aqui do Mateus 5. Mateus 5, 17 e 18 está escrito assim: Jesus dizendo para esses homens, depois dele falar o Sermão do Monte, que é aquelas bem-aventuranças, bem-aventurado aqueles que choram por serão consolados e tal. Nós não vamos nos ater a isso hoje, ok? Porque eu percebi que nas leituras dessa semana há muito sobre lei, e eu entendi que seria importante a gente parar aqui. Então, lá, Mateus 5, 17 e 18, Jesus vai começar a falar sobre a lei. Ele diz: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus mesmo disse isso antes dele começar a falar sobre lei. Então vamos ver aqui no capítulo 5. Então a partir daqui, Jesus toma um tempo para fazer explicações sobre o que Deus quis dizer quando estabeleceu a lei em Moisés. Os judeus sem mudança de vida passaram a cumprir as leis pensando que isso os faria bons, né? Aquela autojustiça ou a justiça própria. Olha como eu sou bom, olha como eu sou um cidadão de bem. Eu lembro que quando eu participei de algumas cruzadas evangelísticas, às vezes a gente batia de porta em porta, e alguns missionários americanos que eu estava ali traduzindo, eles perguntavam: você vai para o céu? Acha que você vai para o céu? Se você morresse hoje, você iria para o céu? Muitas pessoas, a maioria delas disse: eu acho que sim, porque eu sou uma pessoa boa. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu sou fiel à minha esposa, sou fiel ao meu marido. Isso é justiça própria, é a gente achar erroneamente que a gente merece o céu pelas nossas próprias ações, né? Então, os judeus, era a mesma coisa que acontecia com os judeus, sem mudança de vida, passaram a cumprir as leis pensando que isso os tornaria bons. Mas quando as nossas ações nos salvam, é aí que mora o perigo. Quando é a gente que se salva, não há mais necessidade de um Deus. Se sou eu que me salvo, se eu vou para o céu porque eu fiz algo bom, então não há necessidade de um Deus. Se a minha boa ação é o que me leva para o céu ou para o inferno, então eu sou o meu próprio salvador e Deus é apenas um escriba. Se existe uma lista de regras a serem cumpridas que me faz chegar ao céu ou ao inferno, então Deus, nos dando essa lei, ele é apenas o escritor da lei e não o executor da lei. Nós sabemos que Deus é o escritor, o executor, o juiz dessa lei. Então nós temos que apenas cumpri-la, não por medo ou por justiça própria, compreendendo que se eu me salvo, então eu sou o meu próprio Deus. Então somos todos ateus, né? Se nós cremos que as nossas próprias boas ações nos levarão para o céu, eu não estou falando sobre, né? Depois a gente vai ver mais lá na frente, nas cartas de Paulo, que diz, né? Não Paulo que diz, na Bíblia diz: pelos frutos conhecereis e tudo mais. A fé sem ações é morta, mas nós não estamos falando de ações acompanhadas de fé. Nós estamos falando de ações acompanhadas basicamente de ações, de eu pensar que eu sou boa o suficiente para me levar ao céu, de eu dizer que eu mereço o céu ou que eu mereço o inferno baseado nas minhas ações. A Bíblia nos conta uma história totalmente diferente, de um Deus que é o escritor, o juiz e o executor de sua própria lei. Nós temos que efetivamente cumpri-la,
e entender o coração desse juiz, entender o coração desse Deus que escreveu essa lei, para que nós possamos cumpri-la verdadeiramente, sem achar que isso tem a ver com mérito nosso. A mensagem do Evangelho é de que Deus nos criou para sermos santos. E a santidade não é sobre fazermos tudo corretamente ou pela nossa própria força. Eu posso parar num sinal vermelho por obediência à lei, mas se não tiver nenhum pedestre atravessando a rua, certamente eu vou permanecer parado por medo de ser multada. Se aquele lugar for um lugar que tiver pardal e um radar ali, eu efetivamente, se eu souber que tem um radar, eu vou ficar parado. É mais ou menos assim que a gente funciona, né? Jesus vai além dos seus ensinamentos. Então, aqui no texto de Mateus, até mesmo no texto de Lucas, a gente vai ver que Jesus ele começa a explicar por que a fé precisa entrar nessa nossa dinâmica de cumprir a lei. O porquê de Deus me mandar não adulterar, por exemplo. E quando eu entendo por fé, eu obedeço por uma motivação maior do que a de ser punido. Então, em Mateus 5, ele afirma, nós vimos aqui, que ele não veio para descumprir a lei. De vez em quando nós vamos ver algumas pessoas dizendo que Jesus foi contraditório, que ele disse que descumpria a lei, etc. e tal. Mas como nós vimos na nossa última aula, ele mesmo fez questão de cumprir as profecias sobre si. Nós vimos lá, né, que Jesus cumpriu desde seu nascimento até a sua morte, ele cumpriu todas as profecias